Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre MOSFET e números binários. Então, eu vou deixar essa aula gravada porque falta arrumar meu computador e como dia 2 é feriado, então eu não sei se vai estar pronto a tempo. Tá bem? Então a gente vai começar falando sobre o MOSFET. O MOSFET é a parte principal de todas as aplicações que a gente vai ter. Então ele, para quem ainda não viu, ele tem uma base que pode ser P ou N. Então nesse caso aqui é uma dopagem P. E ele tem uma fonte dreno, né? Que é source e drain, que são de dopagens diferentes, né? O N+ significa que a dopagem é bem maior do que a dopagem do semicondutor. Em cima dele vai um óxido e o que a gente tem aqui então é um metal, ou pode ser silício policristalino, que é o gate, né? Então, como é que é o modo de operação? Se nós aplicarmos uma tensão negativa, perdão, positiva no gate, a gente vai aproximar elétrons que são minoritários nessa região e chama-se canal tipo P, e isso forma o que a gente chama de zona de depleção no material, quando a tensão no gate é maior do que a tensão de threshold, né? Não necessariamente maior que zero. Então, o que a gente tem basicamente é agora uma região cheia de elétrons que permite uma passagem de elétrons de um lado para o outro, certo? Onde VT depende desses parâmetros que estão mostrados aqui. Então, isso é muito similar a um diodo. Para que ele funcione, nós precisamos de duas coisas. Uma, que a tensão de dreno seja positiva para atrair os elétrons para cá, e que a tensão do gate também seja positiva para atrair os elétrons para essa região. Então, isso na prática é um diodo NPN. E a gente só tem corrente se a tensão do dreno for maior que a tensão de source e a tensão do gate for maior que VT. Aí nesse caso a gente vai ter corrente em função da tensão de dreno, e ela é cada vez maior, como está mostrado aqui, conforme a gente aumenta a tensão no gate. Então esse é o funcionamento básico do MOSFET. Talvez eu já tenham visto em alguma disciplina, mas retomando,
é interessante a gente dar uma olhada nisso. Então nós temos o modo linear e o modo de saturação. Deixa eu botar aqui. Então esse seria o modo de saturação e esse seria o modo linear de operação, né? Na corrente de saturação a gente opera com essa equação. Na de não saturação a gente opera com essa equação. Vocês vão ver isso de maneira mais prática na cadeira de física de semicondutores. A gente tem o que a gente chama de fator de corpo, que é esse valor aqui, onde W é a largura do semicondutor, μ é a mobilidade, E é a permissividade elétrica do semicondutor, Tox é a tensão, ou melhor, é a espessura do semicondutor. Então, quando a gente entra em saturação, a gente tem que a tensão é 2 vezes a tensão de dreno. Então, aqui está um exemplo mostrando para diferentes valores qual corrente que a gente vai ter. A gente vai chegar aqui em 0,1 mA ou 140 microamperes, se preferirem. Mas o que eu queria mostrar mesmo é que a gente pode usar ele como uma chave. Então, está aqui mostrado ele do tipo N. Então, se a gente aplicar aqui VDS e uma tensão na porta que for menor, o transistor está no estado fechado. Logo Vout é igual a VDD. Se a tensão for maior que VT, o transistor conduz, mas ele tem um curto com a terra, então a gente resolve isso colocando um transistor, que esse vai ser o trabalho da próxima sexta-feira. Então, basicamente esse desenho aqui que vocês vão ter. Colocar o resistor aqui e medir o Vout em tensão de Vin. Então, vamos considerar que a gente vai colocar uma tensão de VDD de 5 volts. A gente tendo um Vin igual a zero, o Vout vai ser exatamente igual ao VDD, porque ele está ligado aqui ao VDD, não tem corrente nenhuma, então a tensão aqui é igual à tensão de VDD. Mas, se Vin for aproximadamente 5 volts,
a gente tem uma corrente passando, certo? Então o Vout é VDD menos IDV0. Então a gente tem uma queda de tensão no resistor e está meio cortado aqui, mas a gente vai ter que VD é aproximadamente zero. O que isso significa? Os números binários. Então a gente vai chamar de A e essa operação também é conhecida como NOT. Então o NOT de A é o A barrado, então o NOT de 0 é 1 e o NOT de 1 é 0. Isso foi desenvolvido por Boole em torno de 1900, onde ele mostrou que as operações lógicas estavam além da filosofia, né? Então tu podia usar lógica dentro da matemática. Então o bit tem dois estados, ou ele é 0 ou ele é 1. Um grupo de bits é chamado de palavra. Então, por exemplo, se nós temos A3, A2, A1, A0, isso é uma palavra de 4 bits. E como é que a gente constrói ela? Então nós construímos elas da seguinte forma. Se eu começar com uma palavra 000, né, nós só temos a base 0 e 1, e eu somar 1, eu vou ter 0001, ok? Se eu somar 1 a esse dígito, funciona exatamente da mesma forma que na parte decimal. Então, essa parte aqui vira 0 e esse 1 adicional vai para o nível superior. Então, assim a gente constrói todas as possibilidades de números binários. Então, se eu tenho 4 bits, eu vou ter 16 possibilidades, né, que vão de 0000 até 111. Se eu tenho 8 bits, isso é considerado um byte, por simplificação, para não ficar recorrendo a isso. Isso já leva a um número maior de 256 possibilidades. Se eu tiver 16, eu vou ter uma possibilidade maior. Se eu tiver 30, isso aumenta mais ainda. Então, quero chamar a atenção aqui de como é que a gente converte de base 2 para base 10. Então, eu vou começar com 4 bits
Para isso a gente tem que entender o sistema binário. O sistema binário é um sistema posicional que a gente não pode ver na outra aula porque deu um problema. Então, de forma simples, ele é... O primeiro número é A na 2, 3, o segundo A na 2, o segundo A na 2, 1, o último A na 2, 0. Então, se eu tenho N001, vai ser 0 vezes 8, que é 2 na 3, 1 vezes 4, que é 2 na 2, 1 vezes 2 na 1, que é 2, e 0 vezes 1. Então, isso me diz que o número em base de 10 é 6. Então, converter de binário para decimal é muito mais simples, mas o contrário não é tão simples como a gente vai ver. Então, aqui vai dar o 18, como eu falei. O resto é 9. Aí a gente divide 9, vai dar 8. A gente divide ele, que é o dividendo, dá 4 por 2. E finalmente a gente faz isso até que o final seja 0. Então a gente continua a divisão até que o final seja 0. Esse é o bit menos significativo. Desculpa, mais significativo, e o outro é o menos significativo. Então a gente lê isso de trás para frente. Então o primeiro resto foi 1. Depois 0. Depois 0, 1, 1. Que é o que nós temos aqui. A gente pode verificar se isso deu certo fazendo aquela conta que eu mostrei anteriormente, né? Então vai ser 1, 10 na 4, 10 na 3, 10 na 2, 10 na 1, 10 na 0, que é 1. A gente vai chegar em 16, mais 2, mais 1, que é o 19 que nós queríamos. Se eu tenho frações seguem a mesma lógica. A diferença é que os números vão ser em bases menores do que 1, né? Então vai ser 2 na menos 1, 2 na menos 2, 2 na menos 3, 2 na menos 4 e assim por diante. Então é o que está mostrado aqui. E a gente vai chegar então em 0,6875 em base decimal. Bom, isso basicamente completa como é que eu transformo de uma base para outra. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer, como por exemplo soma e subtração.
A soma é simples, no sentido que sempre que a gente somar um aqui vai dar zero, vai ir mais um aqui, se já tem um vai dar zero, e vai mais um aqui, e assim sucessivamente. A subtração é bem mais complicada, como a gente está vendo aqui. Porque 1 menos 1 dá zero, mas assim como na parte decimal, ele tem que pedir um valor emprestado. Então, se eu tenho 0 menos 0 dá 1, se eu tenho 1 menos 0 dá 1, pedindo um emprestado, assim como na parte decimal. Se eu tenho 1, 0 menos 1, vai dar 1. Se eu tenho 1 menos 1, vai dar 0. Então, isso cria uma complicação desnecessária. Isso é complicado e difícil de fazer de forma eletrônica. Então, existe um método matemático chamado de complemento binário, que nos permite fazer isso de forma, primeiro, mais simples e, segundo, eletronicamente possível. Então, isso envolve duas coisas. O primeiro é o complemento binário, que é trocar tudo que for 0 por 1 e tudo que for 1 por 0. Então, que é o que está mostrado aqui. Então, se eu tenho 1, 1, 0, 1, 1, eu vou trocar tudo isso, o que for 0 por 1, o que for 1 por 0. E aqui é a mesma coisa. Para complementar, a gente tem o segundo complemento, que é adicionar 1 para o bit menos significativo. Então, se eu tenho essa palavra, o primeiro complemento é esse. O segundo complemento é adicionar 1 ao valor menos significativo. Então, como é que a gente faz a subtração? Formar o segundo complemento e somar um número ao outro. Se o 1 for a última coluna, a gente elimina ela. Essa parte de multiplicação de números menores que 1 a gente pode pular. Está repetido. Então a gente volta aqui para a parte de códigos binários. Então a gente tem que a informação é transmitida em forma digital, manipulada, transmitida e decodificada. O tipo mais antigo desse tipo de coisa é o código Morse. Morse era um engenheiro físico, por curiosidade, mas isso não é considerado um código binário porque não tem zeros nenhum, né? Isso é sempre uma variação do 1.
como é que nós usamos letras, né? A gente pode usar um bit para dizer, por exemplo, o bit mais significativo, para dizer que isso é uma letra. Então o 0 pode ser número, e quando o 1 isso é uma letra, né? A gente pode usar isso dessa forma. Obviamente isso é limitado pelo número de bits. Então o que Bully fez foi pegar coisas, coisas não, né? Mas variáveis ou expressões lógicas e transformar esse número, né? Isso em matemática. Então, por exemplo, se a gente pensar cães têm pelos ou pássaros têm rodas, isso é verdadeiro em alguns casos, né? Então apenas um deles pode ser verdadeiro para validar a função. Então, cães têm pelos, isso é verdadeiro. Pássaro tem rodas, isso é falso. Então isso cria o que a gente chama de função AND, que é ou. Então, se uma delas for verdadeira, a função é verdadeira, certo? A gente tem a operação OR, né? Que é esse caso aqui. A gente tem a operação AND, que é o contrário. As duas têm que ser verdadeiras simultaneamente. Então é o que a gente está vendo aqui. Então para AND aqui está errado, tem que ser 0. Para OR, não. Para OR, ela é o único momento que ela é falsa é quando ambos são 0. Então foi isso que o Bully transformou de lógica, de filosofia, vamos dizer assim, para lógica matemática. E para isso a gente dá o nome de álgebra booleana e portas lógicas, né? Então as operações lógicas podem ter várias entradas. Então a primeira que nós vimos lá atrás é a NOT, ou a operação de inversão, que se a entrada é 0, a saída é 1, se a entrada é 1, a saída é 0, a gente escreve dessa forma, com A barrado. E o símbolo para isso é esse triângulo com uma bolinha na frente, mostrando que ele está barrado. Se a gente tem a entrada OR, a gente vai ter essa condição aqui. Isso chama-se tabela verdade, que nós escrevemos todas as possibilidades de entrada e definimos quais vão ser as saídas, né? Então, o OR definido por esse mais, isso, por favor, não confundam com mais
de uma operação matemática, é simplesmente para definir o que é o mais. Assim como na condição lógica de AND se usa um ponto, isso não é uma multiplicação, é simplesmente mostrando que ela só é verdadeira quando ambas entradas são verdadeiras. Aqui ela só é falsa quando ambas entradas são falsas. Aí a gente tem uma série de propriedades que são muito similares à parte decimal. Então, por exemplo, ela é comutativa, como a gente vê aqui. Então, sempre que eu tenho 1 adicionado a qualquer valor, isso vai ser 1. Adicionado que eu digo com OR, porque como a gente viu, basta um dos valores serem verdadeiros para que isso seja verdadeiro. A gente tem a condição de que se um dos valores for 0, vai ser igual a outro valor, seja ele 1 ou 0. E se os dois valores forem iguais, a gente tem essa propriedade porque 0 OR 0 dá 0, 1 OR 1 dá 1. A gente tem propriedades complementares, que se eu tenho perdão, um valor OR com ele negado, isso vai dar 1, né? Porque isso seria 0 e 1, isso dá 1, que é o que está mostrado aqui. E são as funções da AND que vocês podem estudar em mais detalhes, né? Leis algébricas seguem as mesmas regras das funções decimais, assim como as associativas seguem as mesmas funções. Isso vocês também podem estudar com mais detalhes. É só um complemento do que eu já falei. Assim como isso, a gente tem portas NOR, portas NAND. O que são isso? Nada mais é do que uma porta AND ligado a um inversor. Então a gente representa isso com um símbolo de bolinha na frente. A porta NOR é a mesma coisa. Então a gente junta essas duas portas com a bola na frente. Tá bem, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar. Qualquer dúvida, eu estou sempre disponível tanto no WhatsApp quanto por e-mail. Então, essa é a nossa aula de segunda. Então, como é feriado na terça, eu não sei se meu computador vai estar bom até lá. Daí nós seguimos falando. Um abraço.